60, 70, é tudo naquela área ali, tá? Depois até eu te passo ali a figurinha, tá? Obrigado. Então eu vou apresentar agora a parte dos modelos de previsão. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês estão enxergando aí? Sim. Tá. Então, vou pedir desculpas por não ter trocado os slides para os antigos, então eu estou aproveitando a tela daquela reunião da semana anterior. Mas eu já tinha colocado, né, que hoje, como a Marlene comentou, a nossa reunião 171 do Fórum Climático Catarinense. E aí eu vou também, assim como a Marlene falou, vou tentar, como já foi apresentado tudo isso na semana passada, eu vou tentar ser breve nessa apresentação também, para a gente deixar mais tempo para a discussão. Então, o destaque do mês de maio, assim como os meses anteriores, né, temperaturas acima do esperado na região da América do Sul, né, recordes, e o degelo lá na região antártica. Quase igual, quase que eles copiam e colam dos meses anteriores para os meses atuais, assim como continua se elevando as anomalias positivas no globo, né. O ninho 3,4, assim como os outros ninhos, né, da costa aqui da América do Sul já estão bem negativos, assim como também foi comentado, né, na região da América do Sul, ali na nossa costa, tanto pelo Júlio quanto pela Simone, que essas anomalias negativas aqui na costa do Oceano Próximo à América do Sul também. E isso se reflete lá para o Pacífico, nessa evolução. Então, começando lá em março, chegando até junho, dá para ver claramente as águas ficando mais frias na região central do Pacífico. E esse gráfico aqui, ele mostra aquelas caixinhas, né, dos ninhos 1, 2, 3, 3, 4, 4 e América do Sul. 3 dessas caixinhas já estão com anomalias negativas, né, que é o ninho 3, o 3, 4 e o 1, 2. Só o ninho 4 e aquela região da América do Sul ainda estão com anomalias um pouco acima da média. Com relação à evolução temporal, a subsuperficial, dá para ver claramente no Pacífico ali que a gente tem, próximo à costa da América do Sul, um bom aporte de águas frias, né, que chega até menos 4 graus, que está garantindo esse resfriamento na região do Pacífico. Tá? Então, depois de 5 trimestres consecutivos de anomalias em torno de 0,5, a gente, devido a esse resfriamento todo aqui, que dá para ver, né, nas regiões dos ninhos aqui, ela ficou em 0,3. Então, agora a gente pode dizer que a gente efetivamente entrou na condição de neutralidade, mas é o que a gente já vinha comentando anteriormente, né? Mas pelo valor ali a gente entrou na condição de neutralidade. Mas também, assim como foi comentado na região, na reunião passada, apesar do oceano já estar mostrando resfriamento, a atmosfera ainda não deu a resposta para garantir o acoplamento, né? Então, a gente já tem até umas anomalias de leste, a gente vê em 850 aqui, mas ainda não para configurar o deslocamento da convecção todo para a região da Indonésia. Lá, né? Essa mesma coisa. Em altos níveis, no campo de junho, bem época de transição mesmo, né? A gente já começa a perceber o jato subindo, né? E ainda tem uma circulação anticiclônica lá em cima, garantindo, né, alguns períodos devido ao aquecimento na região da Amazônia. E dá para perceber claramente o que mudou do padrão de junho, porque a gente tinha observado anteriormente em maio. Em 850, a gente tem o aporte da circulação,
desde a região da Amazônia até a nossa região sul do Brasil aqui. O Wagner até comentou em off na reunião passada comigo que isso é bem padrão típico, né? O acoplamento do jato de baixos níveis com de altos níveis para favorecimento de sistema convectivo. Por isso que ele perguntou aquele dia na reunião sobre isso daí. Em 500 hectopascais, tem um cavadinho de onda curta aqui, mas nada muito significativo. Ele também comentou que, como são ondas curtas, isso acaba não aparecendo no padrão mensal, né? Ao contrário de 850 e de 200, que fica bem mais claro. E no campo de pressão também a gente percebe uns cavados mais proeminentes na região e a alta deslocada lá para o oceano. A chuva para todo o Brasil, né, e mostra o azulzinho bem na nossa região aqui, aí pega um pedaço do Rio Grande do Sul e o Paraná também, foi comentado isso na última reunião. Esse produto é um produto que a gente está trocando o CPC pelo MERGE, né, para visualização da chuva, porque ele tem tanto a resolução espacial quanto temporal dele é melhor. Então a gente consegue ver mais detalhes no dado do MERGE do que no dado do CPC, que é o que a gente vinha mostrando até a reunião passada. E ele reflete bem o que tinha mostrado lá o mapa do CPTEC, né? A maior concentração de chuva, isso aqui é fevereiro, né? Que é quando choveu. Depois, março parou, abril, pouco. Maio pegou o oeste aqui, que a Marlene tinha comentado. E junho foi onde a gente, na primeira quinzena, onde a gente teve maior concentração de chuva, que é o que os modelos já vinham dando que a gente tinha percebido isso na reunião anterior, né? Até foi comentado isso na reunião passada do Sul. Esse daqui é interessante, né, que mostra os percentis e as anomalias de chuva, 15, 30, 60 e 90 dias. Não sei se vocês lembram, nos anteriores eles mostravam tudo laranjinha e vermelhinho, né? E com essas chuvas que tiveram, começou a mudar o padrão para azul, né? Então a gente tem anomalias positivas, bem significativas de chuva. Dava vendo o total de chuva aqui que teve com relação ao que era esperado para os períodos, né? E isso reflete tanto na anomalia quanto no percentual, como também no desvio padrão e nos percentis, né? Então essa chuva realmente foi significativa para o período. 15, 30, 60, claro, porque quanto mais para trás, aí já pega aquele período mais seco, então o azul não é tão significativo, né? Mas mesmo assim ainda aparecem uns azuis aqui, garantindo até 90 dias que essa chuva foi significativa para até 3 meses. Número de dias de chuva também acaba refletindo, né? Começa a aparecer bastante. Mas uma coisa que eu comentei na outra reunião foi isso, né? Apesar de começar a aumentar, e isso dá para ver naqueles gráficos que a Marlene comentou, né? Que eles são concentrados, as chuvas, né? Porque essas outras figuras aqui, elas mostrariam o que seria o número de dias consecutivos de chuva, e não tem. Eles são bem pontuais mesmo, né? Então foram poucos dias que garantiram essa precipitação até durante essa primeira quinzena. E o outro comentário que eu fiz também aquele dia, né, foi que começou a diminuir os vermelhos, que era o número de dias sem chuvas, né, e aumentar os amarelinhos em função dessas chuvas que tiveram. Bom, a gente teve uma aula da Simone sobre a oscilação antártica, né, e ela comentou isso, né, que a gente estava na fase positiva, e aí tinha uma previsão para ir para a fase negativa até o final de junho, mas assim, o espalhamento é muito, muito grande. E um comentário que ela fez foi isso, né, que não pega muito o que seria a previsão, mas ela comentou que o maior reflexo dessa oscilação se daria mais para a temperatura. Com relação às previsões de TSM, os modelos estão dando CFS aqui, anomalias negativas para o trimestre de julho, agosto e setembro. Ele está corroborando as previsões anteriores, né, que já vinham sendo dadas. Os modelos dinâmicos e estatísticos, eles estão caminhando para o negativo, né? Isso a gente já vinha vendo em meses anteriores.
E aqueles modelos que a gente pega lá para mostrar, né? CFS, CMC e assim por diante, NASA, GFDL. No mês passado eles já vinham dando também essas anomalias negativas para toda a região do Ninho, e ele corroborou nesse mês. Então, condição inicial de junho para julho, anomalia negativa, todos os modelos. Para agosto, anomalias negativas, todos os modelos. Para setembro, anomalias negativas, todos os modelos. Está quase que fácil de fazer a previsão de SST, né? E aí só o CFS, o espalhamento no Ninho 3-4 também, a gente já entrou na anomalia negativa observada agora de junho para julho, e agora o modelo está prevendo até o final do ano anomalias negativas, chegando até quase -1, em média, né? E aqui aqueles modelos, né, que a gente mostra, o espalhamento também, exceto o GFDL, que diverge dos outros, ele tende a ficar positivo, mas o resto todos negativo também, entre -0,5 e -1 na região do Ninho 3-4. Se pegar Ninho 1-2, Ninho 13 e Ninho 4, é muito semelhante, né? Só o Ninho 1-2 que tende a diminuir um pouco, mas os outros tendem a ficar na casa do -0,5 e -1. E o que mudou lá no Quick Look do IRI foi que a barra azul começou a ficar mais significativa, né? Que é reflexo daquele resfriamento. Então, a probabilidade de laninha vem aumentando. A NASA, né, Marlene? Já está dando anomalia. Tu me lembrou disso daquele dia lá na reunião, né? Que a Simone tinha mostrado. Ela mostrou também esse gráfico aqui. Então, ela é o que puxa mais para o negativo, né? E os outros também estão dando anomalias negativas para os próximos meses. E aí o nosso ponteirinho está tendendo para a esquerda, né? A previsão. E eu também comentei do resumo que eles fazem lá, né? Que ele diz que a região está com anomalias já próximo abaixo da média, em torno de menos 0,4 na região do Ninho 3-4, então realmente vai diminuir aquele 0,3 no trimestre, e a previsão que eles estão dando é que se mantenha condições neutras no Ninho 3-4, entre -0,5 e 0,5, seria o inverno deles, e eles dão uma probabilidade de 40% a 50% de chance, né, já para o que seria a nossa primavera, de ter a laninha. Esse aqui eu vou passar, eu tinha comentado. Esse aqui a Marlene já falou. Isso aqui a Simone também mostrou, né? Só que ela mostrou um mais atualizado, que a gente estava passando pela fase 1-2, né? E ela comentou que não teria tanta influência a oscilação Madden-Julia para esse período. Com relação agora à previsão de chuva, os modelos, o multimodel do IRI está mostrando anomalias negativas para o oeste e normal para o litoral. O Eurobrisa idem, anomalias negativas para a faixa leste e normal para o litoral. O INEMET, ele mostra uns verdinhos aqui com chuva, mas, que nem eu comentei, o skill dele é baixo. Com relação à avaliação daqueles modelos nossos lá, eles está muito parecido com o que era a avaliação que eu tinha feito para o mês anterior, para o mês de abril. Aqui eu estou fazendo a avaliação de maio, né? Todas as condições previstas, o que aconteceu em maio, e se o modelo acertou ou não. Então, onde está pintadinho é onde o modelo acertou ou não. Então, o CMC2, ele previu bem as anomalias negativas, mas ele não previu as positivas, né? Outros previram as positivas, e aí eles são consistentes desde os primeiros períodos, né? Desde o início do ano até a previsão para maio, eles estão sendo consistentes na previsão. Dá para ver quase todos que previam negativo se mantiveram, e quase todos que previram positivo se mantiveram também. Isso é um bom sinal do modelo manter essa constância, né? Então, desde dezembro, a gente tem
as previsões e o que aconteceu. E agora, o que os modelos estão dando? Acabei passando rápido naquela outra reunião, talvez a gente possa detalhar um pouquinho mais agora. Basicamente, a gente tem, eu tinha comentado, né, que os modelos eles estão dando previsão mais para a faixa leste do estado. Alguns até generalizam para o estado todo, né, mas a maioria está dando mais para a faixa leste, principalmente para a faixa leste, para o mês de julho, e um pouco abaixo da média na faixa, na parte oeste do estado. Isso até concorda um pouco com o que eu tinha mostrado do IRI e o Eurobrisa, né? E aí o NMME mostra isso, né? Que pega mais chuva para o leste e menos chuva para o oeste. Isso para a previsão para julho. Se pegar a previsão para agosto, eles ainda estão mantendo chuva para o leste, dá para dizer que a maioria deles, e nem tanto para a faixa oeste, né? Claro, não são todos, mas o padrão acabou sendo meio semelhante de julho para agosto. Só em setembro que muda um pouquinho, né? Setembro também está um pouco longe do período final da previsão, mas a gente tem a maioria dos modelos dando chuva abaixo da média, né? Só dois aqui, o GFDL Flor e o NCAR, prevendo acima da média, mas aí na composição de todos acabou ficando abaixo da média. Aí o resto, aqui só para aquela região, como é que ficou a previsão. Com relação à previsão de temperatura, está dando, o multimodel está dando geralmente acima da média para o oeste, normal no leste. O INEMET está dando neutralidade, a grande parte do estado, e aí começa a aparecer um pouquinho acima e um azulzinho aqui, mas o esquio baixo também. Aí as previsões de anomalia, né? Temperatura média. Ligeiramente acima para julho, ligeiramente acima entre meio e 1, né, para agosto, e também acima para setembro. Aí praticamente todos os modelos convergem nessa previsão ligeiramente de acima, né, da média temperatura. Com relação ao boletim lá do CPPMET, que a gente pode até brincar que é o boletim do Júlio, né, agora trabalhando sozinho, né, ele comentou como é que faz o modelo e tal. Acho até que a gente pode, de repente, chamar ele, né, para algum evento que a gente possa fazer no futuro, que ele possa explicar um pouquinho melhor como é que funciona o modelo dele, mas ele comentou que exceto o mês de setembro, que divergiu um pouco, no resto do que ele tinha comentado, o modelo estatístico que ele usa não é muito diferente dos modelos dinâmicos, né? Que pega um pouco mais para a faixa leste e um pouco menos para a faixa oeste do estado. Só setembro que ele está dando mais chuva e os outros modelos todos estão dando menos chuva. Com relação às temperaturas mínimas, um pouco mais frio ainda para julho, principalmente no oeste, e aí começa a ficar anomalias, agosto, setembro começa a aquecer. E máxima, né, normal e acima em setembro. Pelo menos os modelos. É isso aí, pessoal. Tentei ser breve porque eu já tinha apresentado isso anteriormente. Deixa eu parar a apresentação aqui. Bom. Tinha algumas pessoas querendo entrar, né? Mas quando eu estou apresentando eu não consigo adicionar as pessoas. Mas tudo bem. Agora, se tentar de novo, eu libero a entrada. Bom, vamos à previsão aí. Quem quiser começar. Tá gravando ainda, Mário.